Muito bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para nós uma satisfação retornarmos aqui para mais uma pré-aula. Seja bem-vindo à lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Pastor Adovilson, Pai do Senhor. Pastor Hércules. Que bom, né? Mais Maravilha, uma aula já, vamos mais avançando. uma pré-aula para a glória de Deus, que nós tenhamos aí um bom proveito na presença do Senhor nesta aula que está sendo uma bênção. Este assunto, viu, pastor? Todos são bem-vindos em nome de Jesus e vamos em frente, né? Com certeza, a igreja em Jerusalém é o assunto geral da revista deste nosso terceiro trimestre de 2025, falando sobre doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nesta lição, uma igreja cheia do Espírito Santo, nós temos o texto áureo que está em Atos capítulo 4 e o versículo 31. E o texto diz: "E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus." Esse é o texto áureo da lição, que você vai poder verificar aí no nosso material de apoio, não é? Um comentário bíblico a respeito desse versículo especificamente. Agora, a verdade prática diz: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então vamos falar de suporte às aflições, oração com poder e ainda testemunho cristão eficaz. A leitura bíblica em classe, Atos capítulo 4, os versículos 24 a 31, é a perícope que estará em estudo, porém nós dizemos para os irmãos, assim como já temos dito nas aulas anteriores, a relevância de você ler o capítulo 4 para estabelecer, não é, um contexto geral, um contexto imediato, primeiramente, depois um contexto geral a respeito daquilo que está sendo escrito por Lucas aí no livro de Atos dos Apóstolos. Então, a leitura vai se passar pelos versículos 24 até o 31, e você se atente especificamente, não é, a essa leitura. Os objetivos da nossa lição aqui, nos tópicos, né, nos 3 tópicos que nós temos da lição, no primeiro é identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando a sua perseverança em meio às provações. Já no tópico segundo, vamos analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E no tópico terceiro, vamos demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Então estão aí os 3 tópicos da nossa lição com as ênfases e os seus respectivos objetivos que nós estaremos trabalhando na apresentação deste conteúdo. A CPAD sugere para o devocional os hinos 126, 224 e o 387. Está aí também agora para os irmãos a palavra-chave, que são palavras, né? Palavras-chave, Espírito Santo. Pastor Adovilson já tem aqui uma definição inicial desta palavra-chave. Pastor, nós trouxemos aqui a questão do Espírito Santo, uma definição segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus. Está lá, o Espírito Santo é definido como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sendo consubstancial ao Pai, ao Filho, ou seja, da mesma substância divina. Ele é Deus, o Senhor e vivificador. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e também regenera o pecador. Ele é quem guiou os profetas e continua guiando o seu povo. Além disso, o Espírito Santo é o mensageiro e revelador do Pai e do Filho, e ele nos ajuda a entender e reconhecer a verdade, inclusive do Evangelho. E é através do Espírito Santo que Deus e Jesus Cristo comunicam seu amor, consolo e paz. Resumindo, o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, e ele atua na vida dos crentes, guiando, convencendo, regenerando e capacitando-os para a realização da obra missionária nesses últimos dias. Maravilha, meus irmãos. Nós trouxemos aí no material complementar um estudo sobre o Espírito Santo, inclusive com aquilo que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus ensina sobre o Espírito Santo, né? Tem as características, né? Nós falamos aqui a identidade do Espírito Santo. O Espírito Santo possui atributos da divindade e realiza as obras de Deus, o Consolador, a personalidade do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo e também
nós trouxemos para os irmãos o que nós, no CETADEB, ensinamos a respeito do Espírito Santo, que é um material que nós extraímos do nosso módulo do curso de Teologia, Teologia Sistemática 2, quando o assunto é a Trindade, nós pensamos ali uma parte deste módulo para trazer para os irmãos aquilo que nós, no CETADEB, ensinamos a respeito do Espírito Santo, que obviamente está em consonância com aquilo que é a nossa declaração de fé, que está aqui, inclusive. Eu deixei aí no material para você o link do site da CPAD para você que ainda não tem a declaração de fé, para que você adquira, porque é importante, não é tão importante quanto você ter a sua Bíblia, não é? É você ter a declaração de fé para entender exatamente aquilo que nós, na Assembleia de Deus, cremos, aquilo que nós ensinamos, não é? E que estamos aqui compartilhando, inclusive, com os irmãos neste material. Nós temos aí, irmãos, só para relembrar vocês, não é? Se você precisar, desejar esses slides que nós utilizamos aqui nas nossas aulas, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aí na tela. Esse é o meu número pessoal. Só colocar uma mensagem bem simples. Coloque o seu nome e diga lá, quero os slides. E eu vou mandar os slides, é gratuito, tá joia? A gente envia esse material gratuitamente. E aí eu adiciono você também numa lista de transmissão que eu tenho para você receber semanalmente essas publicações. Também é tudo gratuito, tá joia? Só precisa que você tenha o meu contato salvo no seu aparelho. Então esse número que está aí, você salva no seu aparelho, manda mensagem para mim com o seu nome, dizendo que quer os slides, e a gente vai encaminhar os slides para ti. E aí na lista de transmissão toda semana, tá certo? O material de apoio, os comentários adicionais e tal, você consegue fazer download aí mesmo na aula. Você está assistindo a aula, abaixo da aula você vai conseguir visualizar a descrição desta videoaula. E aí, a primeira coisa que tem na descrição ali é o link para você fazer download do conteúdo da lição. É só clicar no link e fazer o download, e aí você vai receber um arquivo que é como esse que eu estou aqui. Eu estou usando ele aqui, inclusive, ó. Esse desta semana ficou com 28 ou 29 páginas. 29 páginas. É esse material aqui, inclusive o material que eu também uso, não é? Obviamente que estamos usando a lição. Eu prefiro usar essa lição maior, porque a letra dela é maior, né? Daí a gente não precisa do óculos para poder acompanhar aqui enquanto estamos ministrando a aula. Só por isso. E, enfim, eu adotei essa aqui por esse motivo e tem sido uma benção. Vamos avançar? Introduzindo, meus irmãos, aqui, desculpe, a nossa lição. Nesta lição nós veremos como uma igreja cheia do Espírito se comporta. A partir do capítulo 4, versículo 24 até o versículo 31, que é exatamente a leitura bíblica em classe, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, a perseverança. Você vai lendo, né, os capítulos aí, você vai observar exatamente por várias vezes a perseverança sendo notada, não é? Tanto da igreja, dos irmãos, na oração, na comunhão, no partir do pão, sempre havia perseverança, uma marca latente desta igreja. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho da sua fé, mesmo que esteja em meio ao fogo da provação. Esta igreja suporta as provações exatamente porque é cheia do Espírito Santo. Alguém que está cheio do Espírito Santo consegue, não é? Com mais eficácia, suportar o calor das provações. Ok? Por causa do Evangelho, ela renuncia o seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. O problema que está hoje evidenciado em muitas igrejas, porque, inclusive, recentemente saiu, né, uma nota do IBGE dizendo que o crescimento das igrejas evangélicas, de uma certa forma, estacionou. Exatamente porque todo mundo entrou para a zona de conforto e fica ali, cada um no seu lugar, não é? A igreja não está mais avançando como outrora avançava. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir a sua missão no mundo. E outra marca é uma igreja cheia do Espírito Santo. É a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita-a para testemunhar de maneira eficaz. A igreja precisa ter vida de oração, os crentes precisam ter vida de oração, que é também uma outra questão que os crentes abandonaram, né, com o passar dos anos. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo. Tendo introduzido, meus irmãos, esta lição, nós vamos já aqui para
o primeiro tópico da lição, exatamente uma igreja perseverante, é o assunto que o pastor Adovilson já vai colocar aqui para nós no seu comentário. Muito bem, é o tópico 1, não é? E o subponto 1, a igreja perseverante, que suporta aí o sofrimento, não é? É interessante que o professor traga, a princípio, antes da introdução desta aula, não é? Ou melhor, agora, antes do tópico 1, melhor dizendo, o contexto, não é? Qual é o contexto da leitura bíblica que foi feita aí, Atos 4, do 24 ao 31, para que o aluno se localize e entenda melhor o assunto que está sendo explanado. Então, veja bem, o contexto da leitura do texto base da lição do dia, de Atos 4, 24, 31, narra a resposta da igreja primitiva à prisão e às ameaças de autoridades judaicas, não é? Após a cura do paralítico e o testemunho de Pedro e João sobre a ressurreição de Jesus. Diante da oposição, a comunidade de fé se reúne para orar, esse é o contexto, reconhecendo a soberania de Deus e clamando por ousadia para continuar pregando o Evangelho, mesmo diante das ameaças. Então é bom que o professor traga esse contexto da leitura bíblica em classe. Agora temos aqui no slide, após a sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos. Aí Atos 4, ali está o 3, mas eu quero ler o 1 e o 2 também. Atos 4, 1, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E o verso 2, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E o verso 3, agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então, preste atenção no seguir dos acontecimentos desta lição. E, posteriormente, ameaçados por pregarem o nome de Jesus, não é? O versículo 17. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome, ou nome de Jesus. Vocês estão proibidos, não queremos que vocês continuem mencionando este nome. Veja bem a perseguição aí, já naquela época, né, dos pregadores que anunciam Jesus e a sua ressurreição. Continuando aí no slide, foi dito a eles que não falassem mais, não é mesmo? Agora, a ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço e não segui-la, ou esta ordem, não é mesmo? Não, nós não vamos aí obedecê-los, né? Eles suportariam tudo por amor a Jesus, agiam com perseverança, ou seja, não desanimaram, não é? Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo, ou seja, suportaram os sofrimentos daquela época por estarem cheios do Espírito Santo. Atos 4, 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, né, às autoridades e aos líderes do povo. Agora, veja bem que isso só foi assim falado ou expressado por Pedro com essa ousadia devido a esta condição. Por isso que nós sempre ensinamos, e a palavra de Deus orienta, para realizar a obra, o homem, a mulher deve ser cheia do Espírito Santo para falar de Jesus com ousadia, não é? Agora, veja bem, eu trouxe um adendo aqui. A Bíblia ensina que quando um crente está cheio do Espírito Santo, ele recebe ousadia para testemunhar e para falar a palavra de Deus com coragem, mesmo diante de oposição. Essa ousadia é uma característica marcante da atuação do Espírito Santo na vida do crente, conforme exemplificado aqui no livro de Atos. Agora, tem aqui uma colocação sobre esta questão aí. Paresia é um termo grego que deriva da combinação da palavra todo, pan, e fala, reses. Isto sugere a ideia de falar abertamente, sem reservas ou medo, ou seja, em suma, coragem, é falar com coragem. Esta colocação aí de ousadia significa isto, não é? Agora, continuando a leitura aqui, o tempo verbal do grego usado no versículo 8
tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo, no Pentecostes, Atos 2 e 4, que nós já lemos, já estudamos aí este assunto, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e sofrimentos. Eu trouxe aqui um adendo, depois dessa parte destacada aí em amarelo. Uma igreja perseguida, porém cheia do Espírito Santo, não se deixará abater. A igreja primitiva, enfrentando perseguições, demonstrava a plenitude do Espírito Santo através da oração, ousadia na proclamação da palavra e a manifestação dos dons espirituais. Eu escrevi ainda, a perseguição não aterrorizava, mas unia e impulsionava a igreja a buscar a Deus com mais fervor. A igreja primitiva, apesar da intensa perseguição, experimentou um notável crescimento. O sofrimento e a oposição, em vez de destruir a igreja, parecem ter fortalecido sua fé e promovido a sua expansão. Quanto mais era perseguida, mais a igreja crescia. Sabe por quê? A atuação do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo estavam realizando esta obra. Muito bem, é importante, irmãos, a gente frisar, me desculpe que eu estou com uma gripe meio forte, mas vamos lá. É importante frisar que Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos 2, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, mas aqui nós temos o relato de que Pedro estava novamente sendo cheio do Espírito Santo. Então, a ideia da palavra cheio que está nesse texto, não é? Ela traz, na verdade, a indicação de que, além dele já ter sido batizado com o Espírito Santo em Atos 2 e versículo 4, não é? Agora ele estava experimentando novamente o estar cheio, porque era um momento necessário de ele estar exatamente cheio, porque o texto é muito específico, ele dá uma resposta, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Ele está falando com as autoridades do seu tempo, e aí, conforme o pastor Adonilson já disse, é sempre imprescindível que aquele que está envolvido com a obra do Senhor, fazendo a obra de Deus, esteja cheio. Este revestimento que Pedro recebeu, ele na verdade é mais do que uma inspiração, é uma capacitação sobrenatural para suportar a oposição com autoridade e firmeza. Se nós olharmos para o nosso meio pentecostal, o nosso contexto pentecostal, reconhece-se que a plenitude do Espírito Santo não é estática. Não se trata de um evento isolado, mas de uma experiência contínua e renovável. Efésios 5, versículo 8, o texto de Paulo, né, à igreja Efésio, ele fala exatamente isso. Não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, dando a ideia de que quem uma vez foi cheio, precisa ser cheio novamente. Não é o caso aqui, porque não tem a reposição, mas esse copo de água estava cheio quando o pastor Adonilson colocou ele aqui. Eu já tomei um pouco. Para ele voltar a ser cheio, ele precisa de um novo enchimento. E assim é o crente no seu dia a dia, também precisa de novo enchimento. Então aqui em Atos 4 e 8 nós vemos Pedro, né, cheio novamente do Espírito Santo, enfrentando o Sinédrio com ousadia e sabedoria, revelando que a resistência da igreja nasce do poder do alto. Agora, entenda que o sofrimento dos apóstolos ele é uma repercussão, é um eco do sofrimento de Cristo, porque Cristo é para nós um modelo, o principal modelo, o servo sofredor. Então, nós vemos que, assim como Cristo aprendeu, diz o texto de Hebreus 5:8, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu, a igreja também é chamada a participar dos sofrimentos do Senhor, sendo consolada pelo mesmo Espírito. Veja o texto de Romanos, que a gente quer mencionar aqui, Romanos capítulo 8, e o versículo é o de número 17, ele diz exatamente assim, 8:17 de Romanos: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Assim como Cristo, ele foi experimentado nos sofrimentos, a igreja também é. Tanto que Jesus não deixou isso oculto da igreja. Em João capítulo 16, versículo 31, ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o próprio Jesus, o Deus vivo, encarnado, sofreu, e ele está dizendo que a igreja também padeceria desse mal, não é? Então é essa a situação que nós temos aqui. Agora, falando a respeito de uma igreja perseverante, pastor Adovilson, o irmão comentou a respeito do fato dela suportar o sofrimento, mas essa igreja perseverante, ela também não negocia os seus valores, não é isso? Vamos lá, é o tópico 1 e o subponto 2, não negocia os seus valores. Vamos ler essa destacada em verde aí, depois nós vamos comentar. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos, eles lhes deram ordem expressa para que eles não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. A resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4:19. É interessante aqui, pastor, que eu estava observando agora neste momento, que eles estavam sendo perseguidos aí pelos religiosos, né? Com certeza. Eu até marquei aqui agora uma sigla, TSR, que é o Tribunal Superior Religioso da época, que são justamente o Sinédrio. Com certeza. É impressionante esta colocação aqui. Mas depois desse destacado em verde, eu marquei aqui, ó, a classe religiosa judaica da época de Jesus, principalmente os fariseus e saduceus, desempenhou um papel significativo na perseguição e condenação de Jesus. Eles viam as suas pregações e ensinamentos como uma ameaça à autoridade e às tradições judaicas estabelecidas, ou seja, religiosos aí querendo defender as suas tradições, não é? As suas liturgias, e chega Jesus livrando o pobre das enfermidades, trazendo uma palavra de esperança. Aí eles se levantam contra o nosso mestre Jesus. E é interessante que temos aí Atos 4:19, eu quero ler o versículo todo, né? Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos. Se é justo aos olhos de Deus obedecer os senhores e não a Deus. Trouxe um adendo sobre este versículo. Os apóstolos Pedro e João declararam que a obediência a Deus é mais importante do que a obediência aos líderes do Sinédrio. Ou seja, quem nos orientou foi o nosso próprio Deus a que nós falássemos sobre isso. E é interessante, pastor, que eles viram e ouviram. Sabe por que eles pregaram com essa ousadia? Porque eles tiveram uma experiência sobrenatural com o próprio Jesus. Por isso que é necessário, eu sempre digo isto, é bom, é necessário que pessoas que estão arroladas como membros das igrejas, não é, tenham essa experiência sobrenatural com Deus, porque a vida deles seria diferente, viu? Seria muito, o culto seria melhor, enfim, seria uma vida diferente quando se tem uma experiência com o nosso Deus. Aí eles viram e ouviram, tá certo? Nós vamos ver isso mais adiante. Agora, veja bem, pastor, nós temos que tomar cuidado, olha o texto aí, é melhor obedecer a Deus que os homens. Cuidado com as interpretações fora de contexto, né? A parte do versículo que diz devemos obedecer a Deus e não ao homem, não deve ser feita de forma isolada. É importante considerar o contexto bíblico, a importância da obediência a Deus e a necessidade de respeito às autoridades religiosas. Aqui o foco é a rebeldia do Sinédrio, que contrariava a vontade de Deus. Sabe por quê? Alguém usa esse versículo e fala assim: importante é obedecer a Deus e não aos homens. Aí se rebela. E aí pensa que pode infringir as leis, exatamente, pode infringir a liderança e não obedecer. Tanto a liderança religiosa quanto as leis civis. Então, cuidado com essa. Quantas vezes eu vi, não, importante, está escrito na Bíblia, que é obedecer a Deus. Eu não vou obedecer esse pastor aí, não. Então, cuidado com essas interpretações equivocadas. Voltando aqui para o slide, né? Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são
inegociáveis. Depois desse terceiro parágrafo, eu trouxe um comentário aqui. Os valores da fé cristã, conforme expresso na Bíblia, são considerados inegociáveis por muitos cristãos. Isto significa que certos princípios e ensinamentos bíblicos são vistos como padrões absolutos de conduta e crença que não devem ser alterados ou comprometidos, independentemente das circunstâncias ou pressões externas. Ou seja, o que nosso Deus deixou registrado para nós, nós vamos defender, não vamos negociar os valores expressos aqui por sua palavra. Esta é a realidade, tá certo? Vamos para o último parágrafo desse slide. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Eu creio que quando o professor e o aluno ler esta parte destacada, imediatamente vai vir à mente dele alguns segmentos ditos evangélicos que estão por aí, que estão aí contrariando, sim, o que dizem as Escrituras. E eu trouxe aqui um adendo. Uma igreja que se entrega às práticas mundanas pode sim perder a ação do Espírito Santo. O distanciamento de valores e princípios espirituais, a busca por popularidade e a aceitação social em detrimento à verdade bíblica e a negligência na vida devocional podem enfraquecer a presença e o poder do Espírito Santo na comunidade de fé. Isso é fato, isto é realidade. Vamos trazer aqui uma abertura, vamos fazer um negócio mais light, não é? Mais tranquilo, para que o povo venha e se sinta bem. Nós tivemos aí uma aula falando sobre a pregação que confronta o pecado. Isso deve ser a atitude dos líderes das igrejas hoje. E tem muita igreja aí aceitando princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Mas a realidade é que o acerto de contas vai chegar em um momento ou outro. Sempre o pastor Daniel diz assim, a fatura vai chegar. Vai, chega, né? Veja que o Pedro, nessa construção retórica que ele fez, nessa resposta ao Sinédrio, ele colocou os líderes num cheque moral. Porque quando ele diz, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, é como se ele estivesse dizendo assim, é justo obedecer aos homens ou a Deus? A resposta óbvia é que ninguém tem autoridade acima de Deus. Essa é uma resposta que é óbvia. Então, no material que nós colocamos aí, eu deixei destacado, inclusive sublinhei. Esta é uma das mais claras declarações de prioridade de obediência a Deus sobre qualquer autoridade humana. Prioridade, não é? Você vai priorizar fazer aquilo que é a vontade de Deus. O verbo usado aqui, julgar, é uma convocação à reflexão legal e moral. Então, Pedro está diante das autoridades, os legisladores da época, não é? E ele está colocando eles numa situação que é como se ele estivesse dizendo assim, ó, vocês que se dizem juízes, julguem com justiça. É uma coisa mais ou menos parecida com o que acontece atualmente aqui no nosso país, não é? A ênfase aqui é fé não se negocia. E aí tem uma aplicação para a igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não relativiza o pecado, ela não cede à pressão cultural e nem ajusta a mensagem para agradar o mundo. Porque se nós relativizarmos o pecado, a gente está fadado a pecar e desagradar a Deus. Se nós cedermos às pressões culturais, a cultura atual é nojenta. E se nós nos dobrarmos a ela, nós estaremos desagradando a Deus. E a outra questão é ajustar a mensagem para agradar o mundo, especialmente minorias que estão aí em meio à sociedade. Se a igreja passa a fazer esse ajustamento, ela deixa de agradar a Deus. E aí, a palavra de Pedro aqui, ela é bastante, vamos colocar assim, eficaz nesse sentido. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. João registra essas palavras de Jesus em 16 e 13, não é? Não em conveniências ou concessões. Onde o Espírito Santo está, há fidelidade doutrinária, aleluia, firmeza moral e pureza espiritual. Hoje, muitas igrejas enfrentam pressões para adaptar os seus valores às tendências sociais, políticas e culturais. E, infelizmente, muita gente está se desdobrando
A igreja perseverante, porém, resiste a essas pressões porque está firmada na palavra e cheia do Espírito Santo. Você acompanhe no material que nós trouxemos aí, tem alguns outros aspectos que eu não vou mencionar aqui, para não tomar o tempo na pré-aula, mas que vai acrescentar, porque uma igreja cheia do Espírito Santo não negocia sempre seus princípios, ela fala com ousadia, vive com santidade e resiste com firmeza, ainda que isso lhe custe aceitação, influência ou liberdade. Vamos então para o subponto 3 da lição, porque nós já vimos aqui a igreja perseverante no aspecto de suportar o sofrimento e vimos agora a respeito de não negociar os seus valores. Porém, não menos importante, a igreja perseverante estar convicta da sua fé. Pastor Adovilson. Muito bem, é o tópico 1 e o subponto 3 é o último aqui, né? Subponto aqui desse ponto 1. Veja bem, o assunto que nós estamos tratando nesse tópico 1 é a igreja perseverante. Então, a igreja perseverante agora está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Atos 4:20 diz lá, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós estamos falando de testemunha, tá certo? Aliás, para testemunhar de Jesus, né, tem que ter tido aí a pessoa para ser arrolada como testemunha tem que ter visto ou ouvido alguma coisa, senão não é. Agora eles estão falando aí, ó. Vamos ler aqui, os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam as suas obras. Olha o que eu marquei aqui sobre Atos 4:20. Os discípulos afirmaram que não poderiam deixar de falar sobre o que viram e ouviram a respeito de Jesus, referindo-se às experiências sobrenaturais que vivenciaram com ele e ao testemunho da sua ressurreição. E qual é o significado aí de 4:20? Vamos trazer para os nossos dias. Por exemplo, nós também vimos e ouvimos. Exemplo, testemunhamos, a igreja hoje, eu, o pastor Hércules, os senhores que estão nos ouvindo, as senhoras, enfim, nós testemunhamos do restabelecimento da saúde de quem foi desenganado pelo médico. A cura divina? Sim. Nós testemunhamos isso? Sim. Pela medicina, disseram para alguém, olha, não tem mais jeito, mas Jesus realizou a obra e trouxe aí a cura para essa pessoa. E também nós vimos pessoas sendo libertas do vício do álcool e outras drogas, né? Testemunho de pessoas, nós testemunhamos isso, que pessoas tiveram o seu caráter mudado, foram transformados, e tantos milagres que a gente ouve falar hoje, né? Que o Espírito de Deus está atuando, está trabalhando, mas eles preferiam o quê? Falar, anunciar, porque eles tiveram essa experiência, eles ouviram e viram milagres ocorrendo. E nós, muitas vezes, preferimos, eu marquei aqui, fechar os olhos e os ouvidos, ao invés de louvar ao Senhor e anunciar as maravilhas que Ele faz. E eles falaram assim, nós vimos e ouvimos, e não vamos nos calar diante da pressão. Esse Jesus precisa ser anunciado, tá certo? Agora, continuando aqui, quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Ali nós estamos falando aqui dos samaritanos, não é? É lá em Atos 8:6, vamos ler os 5 também, né? E é interessante que eles ouviam e viam, ou seja, deveria ser uma realidade, a pregação da palavra acompanhada também de milagres, de sinais. Sinais maravilhosos. Exatamente, é o que está aqui, ó, 8:5 de Atos. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. E o versículo 6, que é a referência da lição, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Esse negócio é diferente, não é somente palavras, mas ocorria sim milagres, manifestações sobrenaturais. É o que nós deveríamos presenciar hoje. Não estamos aí apontando o dedo para ninguém, pelo amor de Jesus Cristo, mas nós falamos em determinar, hoje vai ter cura, aqui não tem.
Hoje haverá batismo no Espírito Faz o culto Santo. de cura. E também Aí não acontece tem. nada, né? Então, meus irmãos, nós estamos, veja bem a colocação do verbo, por gentileza, nós estamos falhando em detrimento ao que acontecia na época aí do livro de Atos, não é mesmo? Agora, veja bem, vamos para o terceiro parágrafo. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra, muitas vezes é desobedecido por não ser apenas ouvido. É interessante que essa é uma frase muito conhecida, e essa frase é atribuída ao padre Antônio Vieira. Reflete a ideia de que a percepção de Deus no céu é completa, envolvendo tanto a visão quanto a audição, enquanto que na terra a relação com Deus é muitas vezes limitada à audição da palavra, o que pode levar a uma obediência menos completa ou a uma desobediência. Então, só fazendo um adendo sobre esta colocação aí deste terceiro parágrafo, tá certo? Vamos para o último parágrafo desse slide. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Aos Romanos, Paulo escreve, capítulo 15, verso 18, a seguir: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Trouxe um adendo sobre esse versículo 18, palavras, né? Paulo aqui se refere ao seu ministério de pregação. Quando ele fala aqui, palavra e ação, palavra é o ministério da pregação, onde usou a palavra de Deus para anunciar o evangelho e instruir os gentios. E olha, o versículo ainda fala sobre ações, ou seja, em seguida ele menciona as obras, ou seja, sinais e maravilhas e milagres que acompanharam a pregação, confirmando a mensagem e demonstrando o poder de Deus. Ou seja, pregação da palavra a princípio. E claro, depois ocorria os milagres, não é mesmo? E isso é muito importante, que os milagres vêm através, a princípio, da pregação da palavra de Deus. E o versículo 19, que está aí também, pelo poder e sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Ou seja, pregava e milagres aconteciam. O milagre deve ser acompanhado, claro, a princípio, pela pregação da palavra do Senhor. Jesus foi poderoso, tanto em palavras quanto em obras. Olha lá, 24:19 de Lucas. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era profeta, poderoso, em palavras, veja bem a sequência, e obras diante de Deus e de todo o povo. E no contexto aqui, aqueles dois que estavam indo para Emaús, não é mesmo? Então, veja bem a sequência, palavras e obras, a pregação seguida de milagres. Um poder, não é? Aleluia. A resposta de Pedro, né, e João para o Sinédrio tem duas negativas no texto de Atos 4:20, quando ele diz assim, não podemos deixar de falar, ou seja, não podemos não falar. Duas negativas aí. Não tem como nós deixarmos de falar a respeito daquilo que nós temos ouvindo. Isso, então, está refletindo uma impossibilidade, tanto moral quanto espiritual, de se calar. A fé aqui, ela é tão forte que falar se torna inevitável, se torna necessário e ainda incontrolável. É isso que o Pedro com o João estão dizendo aqui para o povo do Sinédrio. A igreja cheia do Espírito não apenas crê, mas ela experimenta, não apenas ouve, mas vê o agir de Deus. Glória a Deus. Isso a torna convicta, e essa convicção não é produto de teoria, aleluia, mas de vivência espiritual profunda, exatamente porque estes homens tiveram experiência com Deus, eles se revestiram desta autoridade para diante do Sinédrio, não é? Que nós já caracterizamos o Sinédrio aqui, não precisa ficar chovendo no molhado, eles com tanta ousadia falassem a respeito de Deus. Essa convicção,
ela move os crentes no testemunho. Quando alguém tem essa convicção por vivência, porque uma coisa é você conhecer o Evangelho, e, enfim, estar na igreja e tal, e outra é você ter experiência viva e real com o Senhor, e a partir daí, então, você ter esse mesmo sentimento que houve em Pedro e em João a respeito de testemunhar. Então, aí, quando essa experiência ela acontece, você não prega porque é obrigado, mas você prega porque são impelidos pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Não recuam porque viram ou ouviram o que Deus é capaz de fazer. Aleluia. A fé cristã não é irracional, porque alguém vai dizer, poxa, mas Pedro e João, diante do sinédrio, seria como alguém hoje se apresentar diante de um juiz e fazer afrontas dessa natureza, não é? Até dizendo em certo sentido que eles não estavam julgando de forma honesta e justa. Não sei se isso acontece em algum lugar no mundo. Será que acontece? Juízes que não julgam retamente? Não sei se isso acontece, mas vamos prosseguir aqui na nossa lição, né? Que é o que importa. A fé deles se demonstrou uma fé que não era irracional. Tanto que o apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A fé, ela é racional. E ele diz ainda no verso 2, e não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a Bíblia fala, na verdade, de uma fé que ela é realizável, é pensada. Ela não é uma coisa, é sobrenatural de fato, mas é pensada. Você não vai dizer, eu fiz movido por fé e fugi de mim, estava fora de mim. Não, sai fora desse negócio porque não existe isso. Existe um monte de palhaçada, a turma faz umas coisas aí em alguns cultos, dizendo que Deus tomou a pessoa e ela ficou fora de si. Deus nunca tomou ninguém e deixou a pessoa fora de si. Nunca foi assim. Em nenhum exemplo bíblico você vai ter essa experiência. Jesus declara que aquele que conhece a verdade o liberta em 8:32 de João. O Espírito Santo é chamado Espírito de verdade. Quem é cheio do Espírito não está na dúvida, mas na convicção plena de quem é Cristo e também do seu poder. Para a gente encerrar aqui, a igreja primitiva enfrentou perseguições severas, mas permaneceu firme porque estava cheia do Espírito Santo. Esta plenitude capacitou a igreja para suportar o sofrimento sem recuar, manter os seus valores inegociáveis e viver para proclamar com convicção aquilo que viu e ouviu. Então, ser uma igreja perseverante não é apenas resistir aos tempos difíceis com força de vontade, é permanecer cheio do Espírito Santo, sendo renovada constantemente para suportar a oposição, veja isso, defender a verdade e testemunhar com convicção. Neste caso, então, a plenitude do Espírito é fundamento da firmeza da igreja. Sem ela, a igreja se dobra ao mundo, com ela, a igreja impacta o mundo. Finalizando o tópico primeiro aqui, a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. Nós vamos para um intervalo e eu quero dizer que se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite o intervalo, não saia daqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, veja aí a mensagem, o recado que nós temos para você. E já voltamos. Muito bem, meus irmãos, eu tenho recebido muito a pergunta assim, como é, pastor, que eu consigo ser um bom líder? Ter vontade é suficiente? Eu digo que ter vontade é importante, mas não é tudo. Você precisa se qualificar e se preparar. E é nesse sentido que nós, através do CETADV, entramos em cena, porque nós preparamos para você as melhores opções de curso, tanto de teologia básico, médio e avançado, quanto cursos para formação e capacitação ministerial. Então são materiais didáticos que farão com que você consiga
desenvolver as suas habilidades, potencializando assim o seu aprendizado e fazendo com que você consiga exercer o ministério de liderança com eficiência, com eficácia. Nesse sentido, então, procure a nossa secretaria e verifique como você consegue ser aluno do CETADB ou mesmo como você consegue implantar uma turma, um núcleo aí na sua igreja. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, tópico 2 da lição, uma igreja que ora com poder. O pastor Adovilson já vai dar a introdução aí no subponto 1, Ok. orando com propósito. Tópico 2 e o subponto 1, uma igreja que ora com poder. Então agora nós vamos aí comentar sobre isso, não é? Veja bem, eu escrevi aqui antes de iniciarmos, mas o que é orar com propósito, não é? Orar com propósito significa direcionar as suas orações a um objetivo específico, seja um pedido, uma ação de graças ou uma busca por orientação divina. Não se trata apenas de uma prática religiosa genérica, mas de um diálogo consciente com Deus sobre algo que você deseja ou precisa. É alinhar os seus desejos com a vontade de Deus, buscando compreender os seus caminhos e os seus propósitos para a vida, ou seja, orar com um objetivo. Tem muita gente que ora de uma maneira assim, meio que, não é? Sem um objetivo, sem um propósito. Então nós já aprendemos aqui. Mas por que nós estamos falando sobre propósito aqui neste momento? Vamos ler, observamos na oração do capítulo 4, né? De Atos, do 24 ao 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes oraram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito, e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga, ou seja, uma oração direcionada. O que eles precisavam? Qual era a necessidade do momento? Essa deve ser a nossa aplicação para a nossa vida hoje também, não é? Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. E eu trouxe aqui, antes do última estrofe ali, o contexto de Atos 24 a 30. É a reação dos primeiros cristãos à prisão e ameaças de líderes religiosos contra Pedro e João, não é? Após a cura de um paralítico e a pregação sobre Jesus, diante do perigo, os discípulos se reúnem para orar, reconhecendo a soberania de Deus e clamando por ousadia para continuar a proclamar a mensagem de Jesus, mesmo diante desta oposição. Senhor, ajuda-nos, interfere de maneira positiva para que nós possamos aí continuar pregando, anunciando a obra de Jesus Cristo. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado, não é? Glorificado aí e na resposta, tá certo? Esse ponto é isso aí que nós tínhamos. Muito bem, meus irmãos, veja que nós vamos enfatizar aqui, porque a partir do versículo 24 até o 30, é exatamente a oração que a igreja fez, não é? Exatamente a oração, mas eu quero dar ênfase nos dois versículos ali, no 29 e no 30, diz assim, ó: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Jesus. Esta foi a oração de forma mais objetiva, porque no ponto anterior eles falaram da história, registraram da história na oração, e não é o ponto aqui, mas esta oração não é uma petição genérica. Então, do tipo assim, o indivíduo tem uma necessidade e ele para orar e ele fala assim: Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Esse povo aqui não está dizendo, Senhor, me abençoa. Eles estão sendo muito específicos naquilo que eles querem que o Senhor os ajude a realizar. Para mim, isso está muito claro aqui, não é? Não é oração genérica. A igreja está pedindo especificamente. Aí eu relacionei: coragem para continuar pregando, sinais e prodígio que glorifique o nome de Jesus e a manifestação do poder de Deus diante das ameaças.
É isso que a oração deles, objetivamente, está buscando. O propósito da oração deles é exatamente esse. O termo grego para ousadia, que é o parresia, significa liberdade destemida de falar, especialmente quando a situação é perigosa. Não era uma oração por proteção, mas por poder evangelístico. Então, diante da ameaça, Senhor, nos guarde, nada disso. Senhor, nos dá ousadia, intrepidez para anunciarmos o teu Filho Jesus Cristo. Essa é a oração deles. Entendeu? A aplicação pentecostal que nós vimos aqui, essa oração tem todos os elementos do que entendemos como uma oração autêntica e autenticamente pentecostal, porque ela tem um clamor fervoroso, é só você ler os versículos de 24 até o 30, você vai verificar exatamente isso. Clamor fervoroso, busca da glória de Deus, não da conveniência humana, não é? E também dependência total da ação sobrenatural do Espírito Santo. A igreja que ora, ela ora com poder, de fato, não é? Ela ora para ser um instrumento de glorificação de Cristo e não para autopreservação. Aleluia, oh meu Deus. Ela sabe que a sua missão é proclamar o Evangelho acompanhado de sinais. Você percebe, irmãos, que esse povo cheio do Espírito Santo, eles estavam pouco se lixando com a vida deles de fato, a vida pessoal deles, se a vida deles ia ser preservada ou não. Esse povo, irmãos, olha só, deixa eu colocar aqui, o versículo 23, e solto eles aqui, está se referindo a Pedro e João, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, unânimes. Quando Pedro e João relatou por que eles tinham sido presos, o povo se reuniu todos ali naquele lugar que estavam e unânimes levantaram a voz nesta oração que eu acabei de me referir aqui. Então você vê assim, eles estavam um pouco ligando se a vida deles ia ser bem, se ia estar bem, se iam passar bem, se nada. Eles estavam preocupados em anunciar o Evangelho. E eu quero dizer para os irmãos, sem medo de errar, que a nossa igreja atual está muito distante desta realidade, mas muito distante mesmo desta realidade. As nossas preocupações hoje são outras. A oração poderosa não é resultado de fórmulas, mas de comunhão com Deus. Jesus ensinou a orar com intencionalidade e clareza. É só você ler Mateus capítulo 6, os versículos de 9 a 13, que é a comumente chamada oração do Pai Nosso. Ali está bem formatadinho, não é? Clareza naquilo que você vai dizer para Deus, na sua objetividade, no seu propósito de oração. E Tiago, meus irmãos, nos adverte de que há orações que não são respondidas e não serão respondidas porque os pedidos são maus, são ruins, são mal feitos, quando não, para satisfazer os próprios engodos. E aí, Deus não tem compromisso com isso. Toda oração feita com propósito deve estar centralizada em Jesus Cristo. O propósito aqui não é conforto, mas testemunho de Jesus. Como disse Pedro, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Pastor Adolfo, vamos seguir aqui, subponto 2, orando em unidade. Muito bem, lembrando que o tópico 2 está abordando aí uma igreja que ora com poder. Se ora com poder é porque ora em unidade, tá certo? Veja bem, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Lá em Atos 4:24, eu quero ler o versículo completo. 4:24 de Atos, ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Agora, essa questão, o pastor falou aqui, unânimes, né? Em Atos 4:24, eu trouxe aqui uma colocação, fiz uma colocação, a palavra unânime no original é homotumadon. Olha que interessante, não é? Homo significa junto, unânime, e timós, ferver, ativar, queimar com o mesmo fogo, é ser ativado pela mesma chama. Então isso é unânime. Quando nós procuramos esta palavra no original, fica mais claro, por isso que sempre oriento para os alunos, né, procurar a etimologia da palavra. O que é etimologia? É a parte da gramática que estuda aí a origem e o significado das palavras, e fica bem claro, não é? Se é do grego, do latim, do hebraico,
é sempre bom nós pesquisarmos a origem da palavra, e ficou bem claro aqui. Então, quando oramos, eles oravam unânimes, é ser ativado pela mesma chama. E eu trouxe aqui ainda sobre esse unânime. Essa palavra significa com a mesma mente, com o mesmo propósito, ou seja, em uníssono. Ela descreve um estado de unidade de pensamento, sentimento e ação entre um grupo de pessoas. Ou seja, unânimes, reunidos com um só objetivo, pastor Hércules e senhores professores, um só alvo. Isto é o que está aqui sendo mencionado, tá certo? Aí veja bem, ainda continuando aqui, concordância de Strong explica a palavra unânimes, vem do termo grego, o matomadon, não é? Que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. É claro que o Espírito Santo une, não é? Ela sabe respeitar as diferenças e entende que a unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes, outros que ainda estão aprendendo, há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. E veja bem aquele último parágrafo, que eu vou fazer um comentário, mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Trouxe aqui um adendo. Na igreja primitiva, a oração era vista como meio de obter coragem para proclamar o evangelho, mesmo diante de desafios e perseguições. Além disso, a unidade na oração reflete a obra do Espírito Santo na igreja, unindo os crentes em um só corpo, com um só propósito. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a oração não é apenas um ritual, mas uma expressão genuína da dependência de Deus e do desejo de viver de acordo com a sua vontade. A oração também fortalece a comunhão entre os membros, pois eles compartilham suas necessidades e intercedem uns pelos outros. Então, isto é fato, né, irmãos? Na oração, cada um apresenta a sua causa, a sua necessidade, e todos oram naquele sentido, pedindo, claro, a intervenção positiva de Deus, de acordo com a necessidade de cada um. Muito bem, irmãos. Ainda falando sobre essa unidade, né, igual vontade, igual ânimo, não se trata apenas de estarem juntos fisicamente, mas de estarem espiritualmente alinhados no propósito da oração. Todos oraram como se fossem um só, em um só clamor. Então, quando nós olhamos para os cultos que nós realizamos atualmente, especialmente para aqueles que são chamados pentecostais, porque infelizmente, em algum momento, os cultos que se apresentam nas redes sociais viram chacota, não é? Motivo de gozação, de piada, não é? Mas a gente precisa fazer uma reflexão a respeito disso, porque no culto pentecostal, que é genuíno, não há espaço para divisão, nem para vaidade, e muito menos para competição. Do tipo assim, eu faço melhor, eu sou melhor, eu faço tal, eu faço assim, você não faz, você não consegue. Culto pentecostal genuíno, não existe espaço, não é? Para esta condição. Essa verdade, ela é, meu Deus, né? A unidade é uma condição necessária para o derramamento do Espírito Santo. Veja Atos capítulo 2, não é? Nós já estudamos a respeito desse texto, não é? Atos capítulo 2 diz assim, ó, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você entendeu? Esse termo que o pastor definiu aqui, homotimadon, ele acontece 10 vezes no livro de Atos dos Apóstolos e uma vez em Romanos. E todas as vezes que esse texto é mencionado, ele tem essa mesma ênfase, ou seja, de unanimidade. A igreja está unânime. Todos os textos, todas as 10 referências de Atos e a de Romanos, tem essa ênfase. A igreja estava unânime. No material depois você vai poder consultar a respeito disso. Mas este povo estava unânime, mesmo que tendo corações diferentes, mas movidos pelo Espírito Santo, eles tinham o mesmo propósito. Qual era o propósito? Glorificar a Cristo e cumprir a missão para a qual o Senhor os chamou.
esta unidade, ela não é uniformidade, porque há diferença. É possível ser diferente, ter diferentes níveis de maturidade e ainda assim orar com um só coração. E exatamente o que estava acontecendo aqui em Atos. Haviam pessoas que eram novos convertidos e pessoas que já haviam experimentado a salvação tempos antes, quem sabe até naquele primeiro movimento ali de Atos capítulo 2, quando Pedro pregou aquela primeira mensagem. Então tinham pessoas mais maduras e pessoas recentemente crentes, porém todos oraram unânimes, tinham esse mesmo sentimento. A igreja dividida não move o céu, a igreja unida, esta sim, esta move o céu. O Espírito se manifesta em ambientes onde há paz, onde há submissão e onde há humildade. Eu procurei e destaquei aqui, e quero ler para os irmãos, Colossenses 3, o versículo 5 e 6 diz assim, ó, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deixa eu ainda mencionar os versículos 15 e 16. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aí você vê a manifestação do Espírito Santo num ambiente desta natureza. Jesus, como um exemplo, ele orou pela unidade dos seus discípulos, como condição para o impacto do seu testemunho no mundo. Nós estudamos isso no trimestre segundo de 2025, especialmente sobre a oração sumo sacerdotal, e nós vamos reclarear isso aqui para os irmãos. Isto é cumprido quando a igreja ora com um só coração. Então, a oração com poder exige união espiritual, não apenas ajuntamento físico. Quando o corpo de Cristo ele ora em harmonia, a voz da igreja sobe unida e poderosa diante do trono de Deus. Vamos então para o subponto 3 da lição. Estamos aqui falando sobre o tópico 2º, uma igreja que ora com poder. Pastor ora com poder, então está aí, ó. Aí a oração, interessante essas colocações, viu, pastor? Um tremendo aprendizado para nós. A oração, orando fundamentado na palavra de Deus, a oração deve ser fundamentada na palavra de Deus. Eu orientei os alunos certa feita que nós não sabemos nem como orar, pastor. A realidade é essa. Nós temos ali em Mateus 6, que o senhor mencionou, a oração do Pai Nosso, que começa lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né, seja feita a tua vontade. Como começar uma oração? É assim, é exaltando e glorificando e magnificando a Deus. Eu digo para os alunos assim, quando na época eu não tenho mais pai, ia pedir alguma coisa para o pai, como que você chegava nele? Elogiando. Por baixo, né? Chega por baixo. Elogiando, falando, que camisa bonita, o senhor está bem hoje? Pode saber que vem um pedido, né? E assim é com o nosso Deus. Então nós devemos começar elogiando, engrandecendo o nosso Deus, né? Essa é a oração. Mas é interessante esta colocação, a oração deve ser fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram o Salmo 2, 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Atos 4, 25, Salmo 2, 1, 2. Isto tem um paralelo, né, no que eles comentaram em Atos 4, 25, que diz lá, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Então, é bom que nós oremos segundo a palavra de Deus. Vamos entender isto? Veja bem, não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Eu trouxe aqui, orar segundo a palavra de Deus, e trouxe até um texto que não temos aí na lição, 1 João
5 e 14 e o 15. 1 João 5, 14, na nova versão transformadora, diz assim: estamos certos de que Ele nos ouve, sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Interessante. E qual é a vontade de Deus? Onde eu encontro? Na sua palavra. E veja bem o 15. Uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Mas o foco aqui é, oramos, não é? E pedimos algo conforme a sua vontade. Expresso, sim, aqui na sua palavra. E ainda eu trouxe aqui, pastor, com relação a essa questão da oração, que nós acabamos de ler aqui, 1 João 5, 14 e 15, diz assim: a oração fundamentada na palavra de Deus é uma prática central na vida cristã, pois a Bíblia é vista como a revelação da vontade e do caráter de Deus. Orar com base nas Escrituras, o crente busca alinhar, né, ou quando ele ora, né, buscar alinhar os seus desejos e necessidades com o plano divino, buscando a vontade de Deus, em vez de simplesmente impor as suas próprias vontades. É interessante esta colocação. Qual é a vontade de Deus? Tem pessoas que pedem absurdos. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, mas é a vontade de Deus? Nem precisa mesmo, que às vezes nem precisa. Exatamente. Né? Qual é a razão? Por exemplo, os dons espirituais que são exarados na Bíblia é para a edificação. Para que eu preciso de um dom? Para que eu quero um dom de cura? Para ficar em evidência? Ou para ver o crescimento da obra de Deus? Então Deus vai responder conforme a sua vontade, conforme o que Ele deixou registrado para nós, não é? Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, conforme aí temos expresso nesse texto aí de Jeremias 1,12. Agora, veja bem, não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso da vida de oração. Agora, tem uma outra colocação aqui, pastor, muito forte, que eu encontrei e não está aí na nossa lição. Quando desprezamos a palavra de Deus, nossa oração é abominável. Veja bem, Provérbios 28 e 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Portanto, queridos, não é? A oração deve ser fundamentada na palavra de Deus, conforme a vontade de Deus que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Orar fundamentado na palavra é orar com fé nas promessas de Deus, é orar de acordo com a vontade divina revelada. Aleluia. E orar com autoridade espiritual legítima. O texto de Jeremias 11:12, que está aí, inclusive na lição, né? É 1:12, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É o que está aí em Jeremias 1:12. Agora, Isaías 55:11 diz assim, ó: assim será a palavra que sair da minha boca. Glória ela não voltará para mim vazia. E João 15:7 diz assim, ó: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então você observa assim, por que orar com base na palavra? Porque Deus vela para cumprir a sua palavra, não é? Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre. E porque se nós de fato estivermos no Senhor, tudo aquilo que nós pedimos será feito. Se estivermos no Senhor, entenda isso. Então a igreja que ora com poder, ela tem essa característica, conhece a palavra, medita na palavra e ora com a palavra aberta diante de Deus. As orações da igreja primitiva, que você vê relatada em Atos dos Apóstolos especialmente, elas eram teologicamente sólidas. Elas não eram rasas, repetitivas ou místicas, mas profundamente doutrinárias, espiritualmente fervorosas e biblicamente embasadas. O próprio Cristo, ele orou usando as Escrituras, inclusive, enquanto estava na cruz. Você veja Salmo 22, eu vou ler aqui para os irmãos, o Salmo de número 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, versículo 1. Jesus orou isso exatamente em Mateus. Você vai verificar em Mateus capítulo de número 27,
e o versículo de número 46, exatamente Jesus, na sua oração, enquanto na cruz, dizendo exatamente isso. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, na cruz, orou usando a palavra. E aí tem crente que acha que vai ser feliz na oração se não orar com a palavra. Esse tópico, irmãos, ele é, ainda que curto, não é? Mas ele é rico e tem aí comentários adicionais que certamente vão acrescentar no seu aprendizado, na sua aula. A oração da igreja primitiva não era nem genérica, nem superficial e nem fragmentada. Ela era cheia de propósito espiritual e missionário, marcada pela unidade da fé e do Espírito e firmemente enraizada nas Escrituras Sagradas. É esse tipo de poder ou esse tipo de oração que move o céu, transforma a igreja e sacode o mundo. Orar com poder é e deve ser a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, porque a igreja ou a oração que impacta o mundo é aquela que sabe o que está pedindo, porque tem propósito, e sabe, e sobe, não é, unida ao trono da graça, falando de unidade, é o que nós já vimos aqui no tópico anterior. Vamos encerrar então o tópico segundo da lição, dizendo que a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. E se você não consegue desenvolver uma vida de oração, eu vou chamar a sua atenção para que você busque os meios para que tenha uma vida de oração com Deus. Vida com Deus, aí você terá com certeza resposta às suas orações. Vamos fazer mais um intervalo, retornamos já já. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite e se inscreva agora mesmo. Já aproveite aí esse intervalo e compartilhe essa aula através das suas redes sociais. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3, meus irmãos, uma igreja ousada no seu testemunho. Pastor Adolvilson, vamos lá. Isso, posto é o tópico 3, o subponto 1. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Eu trouxe aqui ousadia. O que é isto? Refere-se à coragem, convicção e audácia com que se proclama a mensagem de Deus. Sem medo das consequências ou da rejeição. É a capacidade, isso é ousadia, de falar com clareza e firmeza sobre a verdade do Evangelho, mesmo diante de oposições ou desafios ou durante as perseguições. Eu fiquei pensando aqui agora, neste momento, pastor, qual é a perseguição que nós estamos sofrendo aqui, na nossa realidade, no nosso contexto? Nenhuma. Nós vemos países aí que os cristãos estão sendo mortos. Eu penso comigo, pastor, se vier uma perseguição que traga risco à vida, muitos abandonarão a fé. Com certeza, vou negar. Porque hoje estamos aí tranquilos, podemos sair em praça pública, está tudo bem, tudo tranquilo. Não temos aí uma oposição velada, né? Não somos ameaçados de morte. Por isso que estamos aí tranquilos, né? E agora, se vier uma perseguição... Levando a vida de qualquer jeito, né? Se vier uma perseguição, olha, as igrejas vão ficar aí vazias, tá certo? Então, os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. E olha aí o 4:29. Agora, Senhor, não é? Olha aí. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente ou com
ousadia, não é? E eu fiz uma colocação aqui, Pedro e João, ao serem soltos, eles se reúnem com os outros discípulos e oram a Deus, pedindo coragem e ousadia para continuar anunciando a palavra. O versículo 29 expressa essa súplica, por ousadia na pregação, apesar das ameaças. Veja bem, foram presos, foram soltos. Senhor, nos dê ousadia, porque nós vamos continuar, não vamos parar de maneira nenhuma. Voltando aqui para os nossos slides, já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante, não desanima, que vai em frente. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. E eu escrevi aqui, sofrimento, perseguição, Mateus 5, 10 ao 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha aí. Então essa perseguição, o nosso Jesus já avisou, vocês vão sofrer perseguição, mas fica tranquilo que eu estou com vocês, não é mesmo? Voltando aqui para os nossos slides, deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem vir piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu marquei aqui, pastor, 2 Timóteo 3,12, na nova versão transformadora, o versículo diz assim: sim, todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Olha o que eu trouxe aqui para melhorar. Este versículo em contexto fala sobre os tempos difíceis que virão e como aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Ele contrasta com a situação dos perversos e impostores que avançarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O versículo 14 encoraja Timóteo a permanecer fiel ao que aprendeu e conheceu sobre a verdade. Portanto, 2 Timóteo 3,12, na versão transformadora, destaca a realidade da perseguição para aqueles que buscam a vida em Cristo, mas também a importância da fidelidade e do conhecimento da verdade. E eu trouxe um adendo depois desse último parágrafo. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Olha o que eu trouxe aqui. A igreja primitiva, apesar de enfrentar perseguições, manteve a sua identidade e se tornou uma força poderosa na sociedade. O apóstolo Paulo admoestou os cristãos em Roma a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas serem transformados pela renovação da mente, lá em Romanos 12, 2. A igreja que se ajusta ao mundo, isso é muito sério. A igreja que se ajusta ao mundo corre o risco de perder sua identidade, propósito e influência, comprometendo a sua missão e mensagem. A igreja existe, eu trouxe aqui na orientação do Espírito Santo que veio à minha mente, eu marquei. A igreja existe para influenciar o mundo e não se deixar influenciar por este sistema que tem como líder Satanás. A igreja deve ser sal da terra e luz do mundo. Infelizmente, muitos segmentos evangélicos já estão perdendo a identidade. Lembrando que o assunto que nós estamos estudando, não é? A igreja em Jerusalém, tá? Em meio a perseguições, enfim, como que ela reagiu. E hoje, a igreja está de braços dados com o mundo, infelizmente. Pois é, Mateus capítulo 5, versículo 11 diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus disse em Mateus 10, e versículo de número 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Filipenses 1:28 diz assim, ó, e em nada vos espantei dos que vos resistem. Ou seja, a igreja apenas está vivendo a continuidade do ministério de Jesus. E como ele enfrentou a cruz, os seus seguidores devem estar dispostos a sofrer por amor ao Evangelho. A ousadia cristã, eu deixei registrado no seu material de estudo, não é arrogância, mas resultado da plenitude do Espírito Santo. A igreja que não se posiciona diante da oposição perde a sua autoridade espiritual. Já a igreja cheia do Espírito, mesmo ameaçada, esta continua pregando com coragem. A igreja, na sua oração, aí Atos capítulo 4, a partir do versículo 24, ela reconhece que as ameaças eram reais, que o perigo era iminente, mas a resposta deve ser espiritual. Qual foi a resposta do povo? Mais ousadia para continuar pregando. Aleluia. Aleluia. Ô glória. Subponto 2, meus irmãos, ousadia no exercício dos dons espirituais. O texto de Atos 4:31 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Aqui, novamente, meus irmãos, a palavra está dizendo que o povo foi cheio do Espírito Santo, ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, foram cheios novamente em Atos 4, no verso 8, e agora também aqui em 4:31, todos foram cheios do Espírito Santo. Depois desta oração, todos foram cheios, ou seja, aquilo que no princípio eu já disse, de renovar o enchimento. Devemos buscar sempre estarmos plenos da presença do Espírito Santo. O verbo grego aqui, que fala de uma ação pontual, pimpleme, é o texto, né, a palavra, foram cheios naquele momento específico, ou seja, é um novo enchimento, não referindo-se àquele que já havia sido derramado no batismo de Atos capítulo 2, versículo 4. Mas confirma esse texto a doutrina pentecostal da renovação contínua da plenitude. Uma vez cheio, devemos buscar estar sempre cheio. No contexto que Lucas registra, essa plenitude sempre gera ousadia para pregar, demonstrações de poder e operações de sinais e curas e ainda maravilhas. Na teologia que nós esboçamos na Assembleia de Deus, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. A plenitude do Espírito ela é dinâmica, renovável e essencial para o exercício dos dons. E aí, um terceiro aspecto, a ousadia não é só verbal, mas se expressa também na manifestação dos dons espirituais. O texto de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 12, versículo 7, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, se houver utilidade, o dom será ministrado para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. A igreja ousada não apenas fala com poder, mas manifesta o poder de Deus. O Espírito Santo não é apenas para conforto, mas para impacto, cura, sinais e edificação do corpo. Aleluia. Na ousadia, ou a ousadia no exercício dos dons espirituais, não é performance dos dons, aquela performance do carisma, né? O carisma falando dos dons espirituais, mas edificação poderosa da igreja. Crentes cheios do Espírito operam com intrepidez, sempre visando a glória de Deus e o crescimento espiritual da comunidade. É isso aí, pastor. Só uma colocação agora que eu quero fazer. Agora. É interessante que nesse texto está falando lá da ousadia no exercício dos dons espirituais. Através do contexto bíblico, pastor Erco, senhores professores, nós entendemos que toda a igreja deve ser cheia do Espírito Santo. Os diáconos devem ser cheios do Espírito Santo, os presbíteros, os evangelistas, os pastores, aquele que está à frente de um departamento, o porteiro da igreja. Por quê? Porque eu tenho um texto aqui interessante, lá em Êxodo, do 31, do 1 a 11, não vamos ler todo esse texto, mas veja bem o que diz, pastor, Êxodo 31, 1. Disse então o Senhor a Moisés, versículo 2 de Êxodo 31, eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha o versículo 3, e enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Olha o 4, para desenhar,
executar trabalhos em ouro, prata e bronze. E o 5, para talhar, esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Ou seja, Deus encheu esses homens do Espírito Santo para construção do tabernáculo e os utensílios. Eu vejo aqui a abrangência que deve ter Uma hoje. capacitação mais que especial. A todos. Então, todos os departamentos. É só o pastor? Não. É só o líder? Não. É da igreja? Não. Toda a igreja, todos os departamentos devem, as pessoas, aqueles que fazem parte, serem cheios do Espírito Santo. Maravilha, o evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 4:31. No ensino de Lucas, assim também como os ensinos que Paulo deixou, né, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. De forma alguma, o livro de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo quem dá o crescimento para a igreja. É ele, o Espírito Santo, que opera os milagres extraordinários que estão registrados aí em Atos dos Apóstolos através de Lucas. Não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. Então você observa que o exercício dos dons espirituais é a ação do Espírito Santo de Deus entre eles, que realiza as obras. E aí são várias as referências de Atos capítulo 6, versículos 3 e 5, aí é no texto que fala especificamente ali da separação dos diáconos, né? Atos capítulo 8, versículos 5 e 7, também 13 e 9. Mas devemos, portanto, buscar nos encher do Espírito Santo para que os seus dons provoquem, não é, a edificação da igreja. E isso é feito através de pessoas, de homens, mulheres, assim como eu e você, não é? Nós que somos usados. Deus não vai enviar anjo para edificar a igreja, não. Isso é feito com pessoas cheias do Espírito Santo. Pastor Adovilson. Muito bem, é o último tópico, né? O tópico 3, o subponto 3, ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E eu trouxe aqui, no contexto teológico, a palavra grega para ousadia é paresia. Esse termo carrega o significado de franqueza, liberdade de expressão e coragem, especialmente na fala e na proclamação da verdade, mesmo diante de oposição ou perigo. E temos ali, voltando aqui para nosso slide, é interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4:13, para se referir a coragem. Ousadia é coragem, né? De Pedro e João, quando foram interrogados pelos anciãos e escribas, conforme nós vemos aí anteriormente. O cristão, cheio do Espírito, se torna corajoso em sua vida cristã, ele prega a palavra de Deus com poder. E eu trouxe aqui um adendo depois desse destacado aí em amarelo. O Espírito Santo desempenha um papel crucial na pregação, capacitando os crentes com poder, sabedoria e ousadia para compartilhar o Evangelho. Ele age como consolador, guia e revelador, tornando a mensagem do Evangelho eficaz e relevante. Sem a ação do Espírito Santo, a pregação seria limitada aos esforços humanos, mas com ele, a mensagem do reino alcança o coração das pessoas. Quando nós pregamos na autoridade, na ousadia de Deus, o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas e isso vai ser eficaz, ou seja, vai trazer resposta positiva. E a resposta positiva, sabe qual é? Pecador aceitando a Cristo como Salvador. Muito bem, amados. O crente cheio do Espírito não prega com timidez, nem com insegurança. Ele prega com autoridade, ele prega com poder e também com revelação. A ousadia na exposição da palavra é resultado, ela é predominantemente, não é, essa ousadia, resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, de um coração enraizado na Escritura, o fruto de alguém que tem a sua mente cheia com a palavra de Deus e também de uma mente que é renovada pelo conhecimento bíblico. A palavra de Deus não precisa ser adaptada para agradar, mas pregada com fidelidade e coragem. Isso é ousadia. Paulo fala para Timóteo, 2ª Epístola, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo. Já Jeremias, capítulo 20, verso 9, diz assim, mas a sua palavra estava no meu coração como um fogo
ardente. E Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Então, em tempos de censura moral, cultural e até jurídica, porque recentemente foi aprovado aí uma censurazinha às redes sociais, não é? Então, nesse tempo, muitos cristãos têm se calado, mas a igreja ousada é aquela que prega contra o pecado, João 16:8, proclama a verdade do Evangelho, Romanos 1:16, e resiste à apostasia com firmeza. Aleluia. E aí eu vou já partir para a conclusão, que é o que já é tempo, não é? A igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, ela enfrentava a oposição com coragem, exercia os dons com autoridade e pregava a palavra com intrepidez. A sua ousadia vinha do Espírito Santo, não da sua autoconfiança ou da sua capacidade. A ousadia espiritual é a marca de uma igreja que não teme ameaças, que não apaga os dons e que não negocia a pregação da palavra. Em Atos 4, a ousadia foi pedida em oração, foi resposta do céu e foi evidenciada no testemunho. Esse é o modelo da igreja que não recua, que não silencia, que não esfria, porque é cheia do Espírito Santo e ousada no seu testemunho. Movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o Evangelho com ousadia, sem temer a oposição. Pastor Adolfilson, com a conclusão da nossa aula de hoje. Muito bem, nesta lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Glória a Deus, meus irmãos, maravilha, encerramos aqui a pré-aula da lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. E queremos dizer para você da nossa satisfação de poder contribuir com a sua vida, com o seu ministério. Não é? Se você é um professor, um superintendente da escola dominical, um líder, um obreiro, que deseja crescer na graça e no conhecimento, seja muito bem-vindo para estar conosco aqui no canal do CETADB, e especialmente nessa nossa área, não é? De acréscimo de informações, de estudos sobre a escola bíblica dominical. Para nós uma satisfação poder contribuir de alguma forma. Deus abençoe você, a sua família. Estamos sempre carentes da oração e, obviamente, pedimos a Deus que derrame da sua graça sobre a vida de cada um dos irmãos, conforme estudamos hoje aqui, com objetividade, para que o Espírito Santo impulsione cada um a anunciar com intrepidez, com ousadia, a palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Pastor Muito bem, graças a Deus que continua nos dando vitória por intermédio de Jesus Cristo. E nós pedimos as orações de todos os irmãos em nosso favor. Ore por nós. Nós oramos por vocês. E a vitória é nossa pelo nome de Jesus. E até a próxima pré-aula, querendo Deus. Amém. Deus abençoe a todos.